Irmãos e irmãs, desejo a todos uma excelente noite em Cristo Jesus. Eu peço que vocês já vão abrindo no Evangelho de Lucas novamente. E essa noite é duplamente especial porque, em primeiro lugar, nós estamos louvando e adorando o nosso Deus. E em segundo lugar, nós iremos começar nossas exposições no Evangelho de Lucas, que é o terceiro Evangelho do Novo Testamento, o terceiro Evangelho que foi escrito para nós. E nós iremos passar, irmãos, nada mais, nada menos do que 2 anos pregando em cada versículo de Lucas. Serão aproximadamente 100 mensagens para a glória de Deus e para a nossa edificação. Então, irmãos, o nosso desejo, meio do Kaique, a nossa oração é que vocês, por assim dizer, sejam melhores amigos de Lucas. Nós queremos que vocês durmam e acordam com ele. Nós queremos que vocês tomem café da manhã, almocem e jantem com Lucas. Nós queremos que vocês pensem igual Lucas. Nós queremos que vocês sintam igual Lucas. Nós queremos que vocês vejam o mundo como Lucas vê o mundo. E obviamente eu estou jogando com os nomes, não necessariamente o médico amado diante de nós, mas o seu texto, o evangelho que traz o seu nome, Lucas. E eu espero, irmãos, que esse texto diante de nós seja o nosso lar, que ele seja a sua casa e que você habite nele nesses 2 anos e que esse texto habite ricamente em cada uma de nossas vidas. Peço que vocês abram em Lucas capítulo 1. Nós iremos ler do verso 1 ao 4, depois eu gostaria de ler mais um versículo ainda em Lucas. Nós iremos orar e basicamente nós teremos 2 movimentos, irmãos, essa noite. Nós iremos ver primeiramente qual que é a estrutura literária do Evangelho de Lucas. Nós vamos ver como Lucas construiu a sua narrativa acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, nós vamos folhear Lucas, deixem as Bíblias abertas, jamais fechem as Bíblias de vocês em qualquer pregação. E em segundo momento nós vamos ver qual que é a mensagem teológica de Lucas para nós, de modo geral, o que Lucas quer passar para nós. Nós iremos resumir, espero que vocês não vieram hoje com pressa, porque nós temos material para trabalhar com todos vocês até domingo que vem, sem cessar. Eu vou fazendo os cortes necessários por causa do nosso tempo. Evangelho de acordo com Lucas, o médico amado, discípulo de Cristo Jesus, companheiro de Paulo, que escreve esse texto para Teófilo, um novo convertido, alguém de alguma importância no século I. E Lucas escreve Lucas e Atos para instruir Teófilo e para ele ter mais certeza das coisas que ele foi instruído na fé, pela catequese que ele passou nos seus primeiros momentos de fé. E o texto alcança deste modo todos nós somos Teófilos. E o sentido é que todos nós somos amigos de Deus, como Abraão, e como significa o próprio nome Teófilo. Lucas capítulo 1, e é dessa maneira que eu resumi todo o Evangelho para nós, irmãos. Está no slide, a salvação de Deus para todos os povos. Façamos a leitura, Lucas capítulo 1, verso 1 ao 4. Semana que vem o Kaique irá expor esse texto para nós com maior profundidade. Diz assim a palavra do Senhor. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelo que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenhas certeza da verdade das coisas em que fostes instruídos. Virem a página, apenas mais um versículo, capítulo 9. Este versículo que nós iremos ler agora é central e importantíssimo em todo o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9, verso 51. Depois de eu ler, eu irei dizer: esta é a palavra do Senhor, e todos os que creem respondam com amém, e nós oramos ao nosso Senhor mais uma vez. Lucas 9, 51, todos acharam? Diz assim: quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Novamente, Jesus Cristo aqui, irmãos. Quando se completavam os dias para que fosse levado ao céu, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez.
Senhor, nós sabemos e cremos que a oração de um justo a Deus pode muito em seus efeitos e é em si mesma poderosa diante de Ti, Senhor. Quanto mais, ó nosso Deus, será poderosa a oração de toda a Sua igreja, reunida em santidade, na unidade do Espírito, aos pés do Messias Jesus. E Senhor, quando a Sua igreja se reúne como aqui está, os poderes malignos das trevas caem por terra, os poderes excelsos da nova criação do Seu reino são vistos e manifestos de forma clara. Os pecadores são salvos, a Sua noiva é embelezada em santidade e o Seu nome é glorificado. Tudo isso através da obra do Seu Espírito e do Seu Filho, ó Pai. E nós Te pedimos aquilo que nós já temos, entretanto em uma porção maior e especial neste momento, ó Deus. Que o Seu nome seja elevado, que a Sua igreja edificada, que Satanás perca e que o Seu reino triunfe em santidade e em majestade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, desde que nós finalizamos a carta aos Hebreus, no final do ano passado, nós temos nos esmerados numa maratona intensa de leitura de livros, artigos e monografias sobre o Evangelho de Lucas e, acima de tudo, o próprio texto de Lucas. E um dos motivos principais disso, irmãos, é porque Lucas, dos 4 evangelhos, eu confesso para vocês, era o que eu menos conhecia. Eu já havia estudado com alguma profundidade Mateus, Marcos e João, mas Lucas ficou jogado a escanteio. Eu apenas conhecia Lucas das minhas leituras anuais da Bíblia, quando nós passamos pelo Evangelho de Lucas. E isso tem que mudar, irmãos. E se fosse somente minha culpa, seria um mal menor. Mas infelizmente toda a história da igreja tem em algum momento, em algum nível, negligenciado o Evangelho de Lucas. Os primeiros 19 séculos, passando pelos pais da igreja, passando pela era medieval, pela reforma e pela pós-reforma, a maioria dos nossos irmãos falavam que Mateus era o primeiro evangelho a ser escrito. E por esse motivo, Mateus ganhava um enorme destaque de reflexão e estudo da igreja. A partir do século passado, há um consenso até então de que foi Marcos que escreveu primeiro o evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Mateus e Lucas usaram muito do evangelho de Marcos por ser menor. Então houve uma explosão de estudos e atenção a Marcos. Por outro lado, o evangelho de João sempre foi estudado e amado e valorizado na igreja. Nos primeiros séculos, Clemente chamou João de um evangelho espiritual, por ser ele o evangelho que fala mais claramente da divindade de Jesus e da pessoa e da obra do Espírito. Mas Lucas sempre foi relegado a uma 4ª posição. Irmãos, não deve ser assim. E um dos principais motivos pelo qual não deve ser assim, além de óbvio ser palavra de Deus como todos os outros documentos da Bíblia, é que preste atenção nesses números. O Novo Testamento grego tem aproximadamente 7.950 versos. Só o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que são um único livro em 2 volumes, há mais de 2.400 versos. Ou seja, 27,1% do Novo Testamento foi Lucas que escreveu. Quase 1/3 do que nós temos como a nova aliança foi esse médico amado que acompanhava Paulo em suas missões. Ou seja, o Espírito Santo confiou a Lucas a maior porção do Novo Testamento. Não foi Paulo, não foi João, não foi Mateus, foi Lucas. Portanto, se o Espírito ordenou de tal maneira, irmãos, nós devemos dar alguma prioridade e alguma relevância a Lucas, que nós não temos dado. Nós precisamos de arrependimento, e eu espero que nesses 2 anos isso mude, pelo menos para nós, para a nossa igreja local. Amém? Então, irmãos, vamos caminhar pelo Evangelho de Lucas. Sendo o maior autor e o maior escritor do Novo Testamento, Lucas ele divide a sua narrativa em basicamente 5 partes, como vocês estão vendo aí. Nós vamos caminhar por essas 5 partes de forma... Isso daqui será uma introdução do panorama, do resumo, do esqueleto, do esboço de Lucas.
Amém, irmãos? Portanto, acompanhem-nos por 2 anos que vocês vão mergulhar mais profundamente no livro. Nós faremos um voo raso e encostaríamos nossos pés na superfície desse texto. Mas vamos ver, irmãos. Introdução é a primeira parte do Evangelho de Lucas, capítulo 1 até o capítulo 2. Nessa narrativa, irmãos, nós temos a narrativa da infância de Jesus e de João Batista. Dentre os 4 evangelhos, essa é a porção maior que nós temos em relação à infância de Jesus. Lucas gasta uma enorme porção do seu texto, 2 capítulos enormes, para falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Quais são os eventos que preparam isso? E nós temos pessoas piedosas como Maria, a própria mãe de Jesus, os pais de João Batista, Zacarias, Isabel, nós temos Simão aqui, Simeão, todos eles agindo de alguma forma como profetas, ainda do Antigo Testamento. E quando eles recebem a notícia do anjo que o Messias viria, Simeão disse: eu já posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Maria irrompe em louvor e glorificação. Os pais de João Batista louvam a Deus, e todos eles diziam: Deus não nos abandonou. Deus visitou-nos finalmente o seu povo Israel, trazendo salvação para Israel e através de Israel para todos os povos. Eles tinham essa consciência, e não somente a narrativa do nascimento de Jesus, mas o final do capítulo 2, irmãos. A partir do verso 39, vejam aí, Jesus começa a se revelar. Jesus começa a mostrar quem Ele é. Jesus começa a revelar a gloriosa essência de sua pessoa. E logo na sua infância, Ele vai ao templo, se perde de seu pai, de seu padrasto José, de sua mãe Maria, e se encontra no templo, não somente fazendo perguntas para os doutores, mas ensinando eles praticamente. Eles ficavam maravilhados, estupefatos, pasmos, como aquela criancinha conhecia tanto. E Maria se volta para Jesus preocupada, depois de procurá-lo por um longo tempo, que nós vamos ver daqui a algumas semanas, e ele diz: você não sabe que eu deveria estar na casa de meu pai, fazendo as coisas do meu pai? Jesus começa logo em sua infância a mostrar que ele tinha total consciência de quem ele era, do que ele deveria fazer como homem. Esta é a primeira parte de Lucas, os 2 primeiros capítulos. Segunda parte, irmãos, nós temos o ministério de Jesus na Galileia, a revelação de Jesus, a preparação para o ministério. Segunda parte, ele foi ungido por Deus, capítulo 3 e 4. Vejam que o que prepara o ministério de Jesus é a própria pregação de João Batista. No verso 21 do capítulo 3 é o batismo de Jesus. Temos a genealogia de Jesus no verso 23. E no capítulo 4, no começo, nós temos a tentação de Jesus. Ou seja, como Jesus foi provado, esmerado e preparado para o seu ministério messiânico, para o seu ministério redentor. Havia alguém, um profeta, que o anunciou, João Batista. Quando o seu batismo, o próprio Espírito desceu sobre ele, e o Deus certificou: este é o meu filho, este é o meu rei, este é o meu ungido, o meu Messias, a ele vocês devem ouvir. E no poder do Espírito, Lucas nos conta no capítulo 4, que ele foi levado para o deserto para ser tentado. O próprio Satanás tentou Jesus, e como homem, a sua genealogia em Lucas, ele volta até Adão, diferente de Mateus, que volta até Abraão, porque o foco de Mateus era Jesus como o Messias judaico, o Messias que vem do povo judeu. Mas Lucas volta a sua genealogia. Vejam aí capítulo 3, verso 38. Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Ele vincula Jesus com Adão para mostrar que Jesus é homem, que ele é o segundo Adão. E em contrapartida, Satanás tentou Adão no Éden e Adão pecou. Agora Satanás novamente tenta o novo Adão, não no Éden, no estado perfeito, mas no mundo caído de trevas, em um corpo caído e sujeito às próprias efeitos do pecado de Adão. Jesus teve fome, sede, não tinha onde dormir, e Jesus permaneceu de pé. Por 3 vezes todas as tentações vieram sobre Jesus, e ele diz: assim está escrito, assim está escrito, assim diz o meu Pai e o meu Deus. É assim que Lucas coloca para nós a
preparação, irmãos, do ministério messiânico de Jesus. E vejam o capítulo 4, verso 14, passando para a nossa terceira parte, o ministério na Galileia, a revelação de Jesus. Todos acharam? Capítulo 4, verso 14, diz-nos o texto do seguinte: no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, e a sua fama se espalhou por toda a região. Vocês veem? Aqui Lucas marca textualmente que, enfim, finalmente, Jesus vai começar o seu ministério terreno. E ele começa no poder do Espírito, e ele começa na Galileia. E o movimento do Evangelho de Lucas é da Galileia para Jerusalém, e de Atos é de Jerusalém para a Judéia, Samaria e para os confins da terra. É este movimento contrário quase, ou fazendo o centrípeto oposto aqui. Irmãos, vamos caminhar um pouco nessa terceira parte. Jesus é expulso de Nazaré, no versículo 14, o profeta não tem fama ou autoridade em sua própria terra. E a partir do verso 31 nós temos, primeiramente, a cura de um endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro e a pesca maravilhosa a partir do capítulo 5, os chamados primeiros versículos. Irmãos, Jesus começa a mostrar quem Ele é. Ao exercer sua autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, sobre a própria criação, Ele está mostrando que Ele tem autoridade divina sobre absolutamente todas as coisas. E a partir do capítulo 5 Ele começa a juntar os seus discípulos. E juntando os seus discípulos, termina no capítulo 8 com a escolha dos 12 discípulos. No final do capítulo 8, nós temos Jesus chamando e escolhendo a missão dos 12. Começo do capítulo 9, Jesus dá a missão dos 12. E nesse meio termo, irmão, meio tempo, nós temos no capítulo 5 algumas controvérsias de Jesus com os judeus. Nós temos no capítulo 6, verso 17, o ensino de Jesus sobre o Sermão do Monte, na forma lucana de se dizer. No capítulo 7, então, nós temos os primeiros crentes, fora os seus discípulos. Nós temos os primeiros chamados à fé, que é o centurião de Cafarnaum no capítulo 7, e a filha da viúva de Naim, e a própria viúva de Naim no capítulo 7, verso 11. E Jesus começa a se revelar quem Ele é. E ainda no capítulo 7, as pessoas começam a perguntar quem Ele é. Vejam o verso 18, João envia os mensageiros a Jesus, e os mensageiros perguntam no verso 20... Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Nós temos várias perguntas dessa natureza no Evangelho de Lucas, questionando quem é Jesus. Será você, filho do carpinteiro, filho de Maria, Nazareno, o Messias? Ou será outra pessoa? Ou será você mais um candidato que vai vir e vai morrer e vai nos abandonar? E Jesus diz: fale para João o que está acontecendo. Os cegos voltam a ver, os surdos ouvem, citando Isaías 61. Os coxos começam a andar e o evangelho é pregado aos pobres. E o Espírito de Deus está sobre mim fazendo essas coisas. O Messias de Isaías 61 aparece aqui na pessoa gloriosa de Jesus. Irmãos, nos movendo agora para o final do capítulo 8, começo do capítulo 9, Herodes fica perplexo em relação a Jesus no capítulo 9, e nós temos ainda nessa terceira parte de Lucas, a partir do verso 18 do capítulo 9, a confissão de Pedro, e Jesus prevê a sua morte. Esta, por assim dizer, a sexta parte dessa terceira parte de Lucas. Pedro confessa quem Jesus é, e Jesus começa a dizer: olha, quem quer vir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque se você perder a sua alma, o que você ganha em troca do mundo? Se você me negar, eu vou te negar diante dos anjos do meu Pai no julgamento final. Mas se você me confessar, eu mesmo vou te confessar diante do meu Pai. No verso 28 do capítulo 9, nós temos a transfiguração de Jesus no monte. Parecem ali Moisés e Elias junto com ele, a própria voz de Deus testificando novamente quem Deus é. E nós temos o final da terceira parte, os discípulos se questionando quem era o maior dentre eles, quem era o maior no reino dos céus. Versículo 46,
até os 50. Encerra-se essa sessão, irmãos, que é o ministério de Jesus na Galileia. E nesta parte, como eu coloquei ali no slide, Jesus começa a se manifestar paulatinamente, de forma devagar, não apressada, quem Ele é. Qual que é a essência do seu ministério? E Ele começa já, irmãos, a dizer que Ele é um Messias diferente do que os judeus estavam esperando. Ele é um Messias que iria morrer, sofrer, ser torturado no madeiro, na cruz romana, mas queria ressuscitar ao terceiro dia. Não havia categorias, não havia espaço na mentalidade judaica para o Messias que sofre. Todos os judeus estavam esperando um Messias político que triunfaria politicamente sobre Roma, libertaria Israel etnicamente e os judeus voltariam a adorar a Deus de forma correta, conforme o Antigo Testamento. Jesus está dizendo: eu não sou esse tipo de Messias. As Escrituras não previam esse tipo de Messias. Isaías 53 dizia que o Messias tinha que sofrer e morrer e ser abandonado por Deus. Salmo 22 diz que o Messias precisava ser abandonado em absoluto pelo Pai como maldito e como amaldiçoado, levando os nossos pecados, e ressuscitaria ao terceiro dia. E no final do capítulo 9, irmãos, temos a transição, no verso 51, para a nossa quarta e penúltima parte, é a maior porção, irmãos, do Evangelho de Lucas, que vai do capítulo 9, 51 até o 19, 44, que nós lemos. Vamos ler o verso 51. Quando se completavam os dias, irmãos, essa palavra completavam, ela é absolutamente profunda e importante. No grego ela tem o sentido de se completar e se cumprir uma profecia. É a mesma palavra, deixa marcado no capítulo 1, vamos voltar lá no capítulo 9, vamos voltar para o capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 4. Perdão, vamos ler o verso 1 novamente, para termos o contexto. Olha como ele começa o seu evangelho, e a tradução engana-nos a todos, porque perde-se em todas as traduções para o português. Verso 1. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, e ele continua dizendo que ele vai narrar a sua própria narrativa em forma ordenada. Reparem na expressão realizaram, os fatos que se realizaram entre nós. Não é uma palavra comum aqui, irmãos. Não é simplesmente fatos neutros que aconteceram na história entre nós. A palavra realizaram é a palavra cumprir uma profecia. Lucas já está dizendo no primeiro verso do seu livro que os fatos se cumpriram. Ou seja, toda a vida de Jesus é um cumprimento do Antigo Testamento. De todo o Antigo Testamento, de cada linha da Antiga Aliança. E Jesus, tomando a consciência agora no capítulo 9, verso 51, voltem lá. Quando se cumpriram, ou quando se completavam os dias que fosse levado aos céus, Ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E nossa quarta parte é jornada a Jerusalém, rejeição judaica e o novo caminho. Irmãos, o texto grego é muito forte aqui. Jesus, Ele vira o seu rosto da Galileia para Jerusalém. E as pessoas que olharam dentro dos olhos do nosso Salvador, viram uma intrepidez absoluta e absurda. Viram um homem intrépido, determinado. Não haveria nada nos céus e na terra que impediriam Jesus de ir para Jerusalém. E ele sabia que no fim desse caminho esperava-o a cruz, o abandono dos seus discípulos e a ira de Deus caindo sobre ele. Nenhuma criatura seria capaz disso. Se juntássemos todos os anjos e homens em suas forças e poderes e diziam: olha, o que te espera no final desse caminho é isso, todos nós abaixaríamos e diziam: não, Deus, em absoluto eu não vou.
os serafins tremeriam, chorariam e dizeriam não. Mas este homem diante de nós, sem ninguém o disser ou mandar, fixa os seus olhos na direção de Jerusalém e vai. E a partir de então, irmãos, na nossa narrativa, no capítulo 9, até o capítulo 9, para resumirmos e ganharmos algum tempo, a rejeição dos judeus começa a crescer. Os judeus começam a cada vez mais a negar e a menosprezar Jesus. E cada coisa que Jesus diz escandaliza os judeus. E cada coisa que Jesus faz os afasta ainda mais do povo escolhido de Deus do Antigo Testamento. Jesus começa a apresentar então um novo caminho, uma nova comunidade, uma nova forma de se adorar e de se chegar a Deus. Não agora através do antigo sistema mosaico, mas Ele mesmo é esse novo caminho. Ele mesmo se apresenta como o único e suficiente meio de nos achegarmos a Deus, e os judeus não podem suportar essa mensagem, nem mesmo os discípulos escolhidos e regenerados conseguiu entender quem Jesus era e o que ele estava dizendo. Pedro diz: não, Senhor, de forma nenhuma, tenha piedade de ti, não vá para a cruz, afasta-te de mim, Satanás. Você não se atenta para as coisas de Deus, mas para as coisas dos homens. E temos então a última parte, irmãos, que enfim Jesus chega em Jerusalém, capítulo 19, verso 45, e vai até o final do capítulo 24, até o final do Evangelho de Lucas. E nós temos Jesus ali purificando o templo, e entrando em maiores controvérsias, e profetizando a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, mostrando então que finalizou enfim a antiga aliança, através da destruição no ano 70, e nós temos a narrativa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, como nós lemos com o pastor Kaique no meio do nosso culto. Jesus é o tipo de Messias que morre por nós, mas que triunfa sobre a morte e ressuscita, e enfim se demonstra como o verdadeiro Messias. Irmãos, a mensagem de Jesus dizendo que Ele é o Messias é testificada por várias coisas. Uma delas são os milagres que Ele faz, outra é o próprio poder do Espírito, outra é a voz do próprio Deus Pai que testifica quem Ele é, mas de forma suprema, o que testifica que tudo o que Jesus disse, e de que a fé cristã é a única religião verdadeira, é que Jesus voltou dos mortos. Ele se apresentou o próprio corpo pendurado, que foi pendurado no madeiro, como ressurreto. Ele diz: olha, toda a autoridade foi dada a mim, vocês, igreja, vocês, meus discípulos, vão ao mundo e preguem essa salvação. Juntem os eleitos do Pai, e então nós temos o livro de Atos, que nós iremos pregar daqui a 2 ou 3 anos. Esta é, em suma, a narrativa do Evangelho de Lucas. Vamos passar então para a segunda parte, que é a mensagem que Lucas está trazendo para nós. Cada um dos evangelhos, irmãos, traz uma mensagem singular. Nós não devemos reduzir um evangelho ao outro, pois cada um é singular e cada um tem os seus propósitos e os seus focos em mente. E o foco de Lucas, como um excelente historiador, talvez o maior historiador do mundo antigo, muito acima de Flávio Joséfo dos judeus e Tácito dos gregos, Lucas é espetacular. E ele conta para nós a história da redenção do nosso Deus. E o primeiro e mais importante ponto, irmãos, que está ali no slide, é que a história da redenção é um plano trinitário. O grande foco de Lucas é que o Pai, o Filho e o Espírito, em um plano e comum acordo, arquitetam e planejam todas as coisas para redimir um povo para Deus. Em todo o Evangelho de Lucas, Deus o Pai é apresentado como Deus soberano, Criador, que é soberano sobre cada segundo da história da humanidade. Nada acontece por acaso, como nós estamos vendo na escola bíblica, em nossas leituras bíblicas em casa.
Deus está coordenando e comandando de forma soberana todos os eventos para que eles culminem no ápice da história da redenção, que é a vinda, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus Pai não abandonou o seu povo, como pensavam os judeus daquela época, mas Ele visitou-nos uma última e suprema vez, na pessoa do seu Filho. E o próprio Jesus é apresentado de forma esplêndida no Evangelho de Lucas, de forma singular. Lucas tem interesse em começar a sua cristologia, a sua construção de quem Jesus é, do pó aos céus. Ele começa de baixo e vai para o alto. Ele começa focando em Jesus como homem, para apresentar Jesus como Deus. Isso é singular em Evangelho de Lucas, irmãos. Mateus apresenta-nos Jesus como aquele que cumpre as Escrituras do Antigo Testamento, porque ele está escrevendo para os judeus. Marcos, escrevendo para os romanos, começa a sua narrativa já com Jesus em seu ministério. Marcos capítulo 1, verso 1, este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E já começa com João Batista pregando, porque o foco de Marcos é mostrar o ministério messiânico de Jesus Cristo. O apóstolo João, então, ele começa a sua cristologia do alto a baixo. Ele começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus fez todas as coisas, Ele é Deus, e esse Deus, João 14, se tornou carne. E ele já começa a narrativa de João Batista. Mas Lucas, ele passa um grande tempo mostrando como que Jesus nasceu, de forma humilde, de forma pobre, numa manjedoura, com várias profecias ao seu redor, para mostrar que Jesus era homem. Ele é o filho do homem, ele é o filho de Adão, de Abraão e de Davi. Jesus Cristo é homem, e as pessoas começam a confessar isso. Jesus Cristo é o filho de Davi, é o descendente de Abraão, é a semente de Adão que esmaga a cabeça de serpente. Mas a partir de então, o homem que morre e ressuscita é o Senhor, no Evangelho de Lucas. É Yahvé, é Deus em carne. E esse Deus em carne, que os olhos humanos só poderiam ver como um ser humano pobre e miserável, é aquele que cumpre em seu próprio corpo todo o plano de redenção, todo o programa salvador de Deus para todos nós. E nós temos o Espírito Santo. Se os pais da igreja acharam que João é o que mais falou do Espírito Santo em João 14, 15, 16, é porque eles não leram atentamente Lucas. O Espírito Santo aparece em todo momento em Lucas. Tudo que Jesus faz, Lucas faz questão de gravar em seu texto que Jesus faz no poder do Espírito, porque ele faz como homem. Ele cura os enfermos, ele expulsa os demônios, ele anda sobre as águas no poder do Espírito, sem usar da sua divindade, mas pleno do Espírito Santo. Logo em capítulo 1 e 2, Maria, Zacarias, Isabel, Simeão, todos os profetas que veem Jesus são marcados como sendo cheios do Espírito. E Jesus move-se para Jerusalém porque ele está repleto e pleno, sem medidas, do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo em Atos é aquele que dirige, que governa e que ordena a igreja, que é a testemunha do Messias crucificado. Vocês estão percebendo? Sem a Trindade é impossível lermos Lucas. Lucas pressupõe a Trindade. Lucas pressupõe que os cristãos que leem isso, e Teófilo, creiam que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito é Deus. Eles não são a mesma pessoa, são pessoas distintas, mas compartilham da mesma divindade, sem reservas. E todo aquele que adora outro Deus que não esse, é um idólatra e está adorando Deus falso. Se você confessa somente o Pai como Deus, Jeová não é o seu Deus, você criou um ídolo em seu coração. Se você confessa que o Pai e o Filho somente são Deus, você é um idólatra. Somente adoram o Deus verdadeiro aqueles que confessam o Pai, o Filho e o Espírito. Negar qualquer um deles é condenar a sua alma
a condenação eterna. Portanto, confessamos, nós vamos cantar daqui a pouco, o Pai, o Filho e o Espírito é um tipo de Deus, diferente dos deuses romanos, diferente dos deuses pagãos que nós temos hoje. É um Deus que cria, mas que se relaciona com a sua criação, e é tão gracioso, tão amoroso e tão benevolente que se dá pleno e absoluto para salvar pecadores indignos. Toda a Trindade está movida, motivada e engajada a te salvar e a prover tudo o que você precisa para a salvação. Você não tem desculpas para abandonar a fé cristã, para abandonar esse Messias. Segundo ponto de Lucas, a redenção como algo realizado pela Trindade para todos os povos. Não é somente agora o povo judeu, mas a salvação se abriu para todos. E Lucas deixa claro que isso era o propósito do Antigo Testamento. Israel foi chamado por Deus para ser luz. Isaías capítulo 40 ao 60, luz para as nações, para os gentios. Como nós estamos vendo na escola dominical, a promessa a Abraão é que através do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A salvação é para todos nós. Não há um que se achegue diante de Deus em Cristo Jesus que Deus vai abandonar. Nós temos em Lucas capítulo 15 3 parábolas maravilhosas que dizem a mesma coisa. A parábola da dracma perdida, daquela moeda perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido, que é o filho pródigo. Nós iremos pregar as três em uma só, porque é uma coisa só. E nas três parábolas Lucas está nos dizendo, Jesus nos diz, Deus é o tipo de Deus que vai buscar o pior dos pecadores. Ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Ele emprega todos os seus recursos para pegar aquela moeda perdida em sua casa. Ele se dá e não se importa de que o filho gastou toda a sua herança e negou o seu nome. Ele acolhe o filho com um abraço e com vestes e com festas e glória e louvor. Nós somos a dracma ovelha e o maldito filho que se perde. E Deus resgata-nos a todos. E esse é o terceiro ponto, linkando um com o outro. Façam a ligação na mente de vocês. A nossa resposta diante desse plano maravilhoso de Deus em Lucas são duas: fé e arrependimento. E arrependimento é grandemente enfatizado em Lucas, mais do que nos outros evangelhos. Nós devemos, como nós somos salvos, qual que é o novo caminho para a salvação? Jesus diz, creiam em mim, creiam no que Deus está fazendo em mim, através do Espírito, e se arrependam dos seus pecados. Não há ninguém melhor do que o outro, todos precisam crer e se arrepender dos seus pecados, e todos os que creem e se arrependem, nenhum deles é decepcionado. Todos eles encontram a glória, a alegria e a paz e o amor que Deus traz através do Evangelho de Jesus. E em última parte, irmãos, aqui no parte 4, a redenção de Deus, ela causa uma quebra, uma dicotomia, um dístico em toda a história. Aquilo que os profetas profetizaram como sendo Deus agindo, intervindo na história, trazendo a nova criação, que era lá para o fim dos tempos, para os últimos momentos. Lucas pontua para nós que o fim dos tempos começa com três coisas: a vinda do Messias, a descida do Espírito em Atos capítulo 2, e o ajuntamento e chamado dos gentios, dos pagãos, incluídos no povo de Deus como um povo só, juntamente com os judeus. Ou seja, a nova criação, o novo céu e a nova terra, os últimos dias, não vai começar no século XV, não vai começar no século XX, no ano 2000, em 2012, em 2020, no ano 3000, não. Ele começou no século I, com esse rompimento da nova era, através da vinda do Messias. Mas essa dicotomia só inaugurou o fim dos tempos ainda precisa ser consumado. E aí sim, quando o Messias vir pela segunda vez,
nós teremos o julgamento final, o estabelecimento consumado e completo da nova criação que Jesus começou em seu próprio corpo. E à luz disso, irmãos, nós devemos viver nossa vida cristã. À luz do irrompimento da vinda do Messias e do Espírito, molda e guia e empodera a nossa vida. E qual que é a ética no Evangelho de Lucas e em Atos? Nós devemos crer e se arrepender todos os dias, inicialmente, durante toda a nossa vida, mas nós devemos completamente e absolutamente nos submetermos e nos rendermos a Jesus Cristo, a tudo que Jesus é, tudo que Ele fez e tudo que Ele ensinou por nós. E ao nos rendermos aos pés de Cristo, morto e ressuscitado, nós somos novas criaturas que vivem amando a Deus de forma plena, amando o próximo como nós mesmos. A parábola do rapaz que estava lá todo trapeado no caminho, então todos os rejeitaram e o bom samaritano vem e cuida dele. Isso é todos nós, que temos o amor de Deus em nós, nos entregamos a nossa vida, os nossos recursos e até mesmo o nosso dinheiro, em Lucas 16, para amarmos e servir uns aos outros, à luz do poder da própria nova criação, na própria pessoa do Espírito. Essa é a mensagem de Lucas para nós. E isso é que nós vamos ver ao longo dos próximos 2 anos. E eu e o Kaique resumimos Lucas da seguinte maneira: a história de Jesus e depois Atos, a história da igreja primitiva. Irmãos, como nós pregamos o Evangelho de João, a carta aos Romanos, a carta aos Hebreus no ano passado, o grande foco da nossa igreja e de toda a igreja verdadeira, espalhada na história e em toda a terra, é exaltar e centralizar Jesus. Tudo é sobre Jesus. Tudo que você e eu precisamos é conhecermos mais quem Jesus é, de forma pessoal, profunda e precisa, e relacional. Vamos glorificar, irmãos, mais o nosso Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar, e logo mais nós iremos cantar e confessar o nosso Deus triuno que fez tudo por nós. Senhor, nós estamos diante de um texto grandioso e magnífico, muito além de toda a compreensão humana. Senhor, que essa narrativa em ordem de quem Jesus é, transforme-nos cada vez mais e mais, cada vez mais profundamente, a sermos mais parecidos com esse Jesus. Que nós venhamos cada vez mais a sermos cheios do Teu Espírito, para testemunharmos deste grandioso Salvador que o Senhor nos deu. Nós confessamos as nossas misérias, nós humildemente nos colocamos diante de Ti, como nós iremos ler em Lucas, aquele republicano, diferente do fariseu que se orgulhava, o publicano não tinha nem sequer a audácia de levantar os olhos para cima, e confessava e confessamos junto com ele: tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, há muitos de nós fracos e doentes espiritualmente. Há muitos de nós que estamos tentados a abandonar a fé, ó Deus. Há alguns de nós aqui, nós não sabemos, o Senhor sabe, que tem uma falsa fé em Jesus, que vive de aparências, e que veste-se de uma religiosidade legalista e farisaica. Senhor, que ao longo dessas semanas que passaremos em Lucas, que o Senhor destrua toda falsa religiosidade, que o Senhor traga todos nós em arrependimento e fé aos pés do Cordeiro, que como em Apocalipse 5, junto com os anjos e com toda a criação, nós iríamos a dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade e o poder pelos séculos dos séculos. Quebre os nossos joelhos espirituais, ó Deus.
Abra nossa boca para que nós venhamos a confessar de forma digna e verdadeira e fiel aquele que é justo, o homem justo que morreu por nós, que nos livra da ira vindoura, nos lava dos nossos pecados e nos coloca num novo caminho, um caminho sim, ó Deus, de cruz e sofrimento e negação, mas um caminho glorioso de poder e virtude e alegria. Que acima de tudo, ó Deus, nós venhamos a glorificá-lo e o Senhor satisfaça a nossa alma nessa glorificação de Ti mesmo. É tudo o que nós te pedimos, na pessoa bendita do Seu Filho, no poder do Seu Espírito bendito. Amém e amém.